Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para o contato espiritual, para o aprendizado, para que nós tomemos cada vez mais consciência da imortalidade do Espírito. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que estejamos sempre abertos para o aprender, para o crescer e para o amar. Que nossos benfeitores espirituais, mentores dessa casa, que aqui estejam presentes, possam conduzir os nossos trabalhos, auxiliando o Alaor e sua equipe ao exercício mediúnico. Sê conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. O médium Alaor Borges Júnior é de Uberaba e veio aqui a convite de algumas instituições para o trabalho de psicografia, colocando-se à disposição dos espíritos para o exercício mediúnico. Como vocês sabem, a mediunidade é uma faculdade orgânica, é uma faculdade da alma, em que o médium se coloca à disposição para receber as intuições, as vozes ou a vidência que vem do mundo espiritual, sempre do lado de lá para o lado de cá. Nem sempre é o que o médium quer, o que o médium deseja. Rodrigo, só do salão. O que o médium deseja. Muitas vezes o espírito está próximo, querendo se comunicar, mas não consegue ou não tem a permissão. Não foi dado esse momento. Como o trabalho exige bastante concentração do médium, exige um esforço muito grande para captar as informações, e há um tempo para isso. Por isso que não são muitas mensagens. Nós não sabemos quantas serão recebidas, porque é uma determinação que vem do espiritual e depende também do esforço do médium. Gostaríamos muito que todos recebessem mensagens. Gostaríamos que isso, a partir desse momento, fosse franqueado a todo mundo conversar com seus entes queridos. Mas nem sempre isto é possível. Até porque a mediunidade não é uma faculdade que nos deixa constantemente abertos para o espiritual. Há uma vida a ser vivida, há uma vida material a ser vivida. Então, o médium não fica 24 horas a serviço dos espíritos. Isso é um processo, é como se fosse uma janela que se abre em determinado momento para que haja essa comunicação, seja via psicografia, seja psicofonia ou qualquer outra forma de se comunicar. É importante dizer que este tipo de mediunidade ela é rara. Nem todos os médiuns conseguem uma comunicação precisa, com informações, com detalhes. Isso é muito raro, são poucos. No Brasil não são muitos, no mundo não são muitos médiuns que têm essa faculdade precisa, com um grau de precisão, porque ela requer um tipo específico de habilidade que o Alaor possui e outros médiuns que já estiveram aqui e têm essa mesma habilidade. A maioria dos médiuns, eles são psicofônicos, mas não com esse grau de precisão. É também importante a gente saber que a mediunidade não é uma faculdade criada pelo Espiritismo. A mediunidade pertence ao Espírito, é de todos nós. Todo mundo aqui é médium. Não é uma faculdade da religião, não é do catolicismo, do candomblé, do espiritismo, do budismo, é do indivíduo. Então, todos nós somos médiuns, independentemente da religião que professemos. No espiritismo, a mediunidade ela tem um caráter de proporcionar a evolução do espírito, porque nós espíritas aconselhamos as pessoas a desenvolverem sua mediunidade,
a manter esse contato com o espiritual para diversificar da sua vida comum, diversificar do que é material. Então, é algo útil ao espírito, é uma espécie de upgrade para a evolução quando você entra em contato com o espiritual. Além disso, no espiritismo a mediunidade tem sido estudada. Não é uma faculdade que fique apenas ao sabor do fenômeno ou do bel prazer do indivíduo. Allan Kardec estudou a mediunidade. Não foi um médium que trouxe um livro. Ele se debruçou sobre vários livros, sobre os estudos que existiam a respeito do fenômeno mediúnico. Então, no espiritismo, a mediunidade é estudada. Diferentemente de outras religiões que usam a mediunidade, que simplesmente usam o fenômeno, mas não o estudam. No espiritismo nós estudamos a mediunidade. E também é importante que o próprio indivíduo, cada um de nós, descubra em si qual é a habilidade mediúnica que possui. Porque somos pessoas diferentes, cada um de nós tem a sua habilidade mediúnica. Então estimulamos que a pessoa que vem estudar o espiritismo descubra qual é a sua mediunidade. Então, qual será a sua mediunidade? Muita gente ouve, tem pressentimentos quanto ao futuro, muita gente percebe vultos, muita gente tem sensibilidade para curar pessoas, muita gente percebe a presenças espirituais. Então você deve ter um tipo de mediunidade sua que merecia que você a desenvolvesse. Então, no espiritismo nós estimulamos isso. Olha que isso independe do aspecto sagrado ou do aspecto religioso. A mediunidade não é uma faculdade da religião. Não é algo que diz respeito só à pessoa religiosa. O indivíduo que se diz ateu, ele também é médium. Não depende dele acreditar ou não acreditar. Não depende se ele é católico, batista, espírita, budista, ele é médium, porque todos somos médios. Então, não há essa relação, não há uma sacralização da mediunidade. Embora vocês vão ouvir muitos espíritas relacionar a mediunidade com o cristianismo, com Jesus. Por quê? Porque na Bíblia nós vamos encontrar milhares de fenômenos mediúnicos, de aparição de espíritos que eram chamados de anjos. Os anjos apareceram, e até de demônios, no entanto, eram pessoas desencarnadas. Então, por causa desse encontro do mediúnico na Bíblia, é que nós sacralizamos a mediunidade, mas ela não precisa ser sacralizada. Ela pode ser utilizada no dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, porque é um fenômeno que pertence a você. Até porque os espíritos nossos, amigos, familiares, participam do nosso dia a dia, frequentam nossas casas, nossos apartamentos, frequentam os nossos carros, os nossos passeios. Os nossos entes queridos não estão distantes, necessariamente não estão em outro lugar. Em dado momento eles estão ao lado, estão presentes. Por isso que essa faculdade pode ser utilizada em qualquer lugar, não é só no centro espírita, não é só aqui. Tem pessoas que vêm ao centro e dizem que voltam carregadas, que voltam com algum tipo de encosto. Certamente não encontrou esse encosto aqui, já trouxe alguns, deixou aqui uma parte e levou outra, continuou com seu encosto. Por quê? Porque os espíritos participam de nossas vidas, nos influenciam, estão presentes. Tudo isso começou lá pelos idos de 1861, quando Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, porque antes não se estudava a mediunidade. Então tem mais de 140 anos
que isso começou, isto é, o estudo da mediunidade, o estudo mais, eu diria, acadêmico, mais científico do que é a mediunidade. Hoje você não vai encontrar ninguém, mas ninguém, não só na nossa cultura brasileira, no mundo, que não tenha uma experiência mediúnica a contar, um pressentimento, algo que tocou e que saiu do normal, que saiu do cotidiano, saiu do racional. Todo ser humano tem experiências mediúnicas. Agora, como essa experiência é tratada, como você lida com ela, é que depende da cultura. Se você for aos países nórdicos, ou até a maioria dos países europeus, você vai ver que o fenômeno mediúnico é tratado com desconfiança. Não há uma certeza, há uma dúvida. Os europeus sofreram muito com a religião, então o que é mediúnico é considerado ligado à religião, então é excluído. Mas aqui na nossa cultura, como é que nós lidamos com o mediúnico? No seu caráter religioso. Então é muito comum você encontrar alguém que ligue fenômeno mediúnico a espíritos, a Deus ou a alguma força sobrenatural. Mas é algo que pertence à natureza, algo que faz parte da natureza. Então seria importante que nós tratássemos o fenômeno mediúnico com naturalidade, com normalidade. Não é nada do outro mundo, porque os espíritos não estão num outro mundo, estão neste mundo, fazem parte desta realidade, fazem parte deste mundo. Além disso, nós costumamos conversar com as crianças e achar que o que a criança diz não tem a ver com o espiritual. Pode ter certeza que é muito comum a criança lidar com espíritos. Muito comum. Muito comum a criança sentir a presença, conversar, enxergar, ver e lidar com o espírito. Mas nós relegamos isso a um plano secundário. Por que é mais comum com a criança? Porque a criança recém veio do mundo espiritual. Está sendo acompanhada pelos entes queridos que fizeram parte do planejamento da reencarnação. Outro dado sobre reencarnação. Eu conheço muita gente que diz assim, olha, eu gosto do espiritismo, mas só não aceito a reencarnação. Esse negócio de reencarnar, eu não aceito. Por quê? Porque não conhecem, até por um preconceito. A reencarnação é um mecanismo natural de evolução do espírito. Você pode não aceitar, mas você reencarnou. Você pode não acreditar, mas você reencarnou. Porque você passou pelos estágios. Ou alguém aqui acha que não nasceu do ventre materno. Ou alguém acha aqui que é um clone, que foi criado em laboratório. Nós viemos por dentro de outra pessoa. Todo mundo aqui veio por dentro de outra pessoa. Então o processo de evolução do espírito passa por essa experiência de iniciar novamente, iniciar uma nova personalidade. É o mesmo espírito numa nova personalidade. A incompreensão é quando você pensa assim, mas eu fui outra pessoa, eu não aceito ter sido outra pessoa. Mas pode ter certeza que você foi e não foi outra pessoa. Você foi porque viveu em outra época e tinha outro nome, outros referenciais. Mas você é a mesma pessoa porque você hoje está numa situação melhor do que o que você viveu no passado. Então, a reencarnação não é necessariamente pensar que você foi outra pessoa. Ainda tem gente que diz assim, não, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, por isso que eu não aceito, eu não acredito. Eu queria me lembrar. Não pense que isso é simples se lembrar. Você, se lembrasse, não lidaria com a vida como ela é. Pela questão dos afetos. Como você lidaria com um filho se você soubesse que na vida anterior ele foi sua filha, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua mulher, seu marido,
Será que você suportaria o impacto de um novo tipo de relação sem misturar o que houve no passado? Se a gente se lembrasse do passado, não precisava reencarnar. Não precisava, porque seria a mesma coisa, você se lembraria de tudo. Deixe para se lembrar de tudo quando você desencarnar. Aí você vai se lembrar de algumas experiências que você teve no passado. Porque na vida presente, a melhor coisa é não se lembrar. Tem pessoas na minha vida que eu gostaria de não saber o que a gente viu no passado, porque o que vive no presente é muito ruim. Se é muito ruim o que vive no presente, imagine o que não foi vivido no passado. Além disso, a reencarnação, ela aproxima afetos. Tem gente que frisa muito, aproxima desafetos. A maioria de vocês aqui não teve inimigos do passado. Não teve, a maioria. Não teve. A maioria não tem um perseguidor desencarnado. Não tem. Por que não tem? Só tem se no presente persegue ou é perseguido acidamente por alguém. Alguém aqui fica perseguindo os outros acidamente, cruelmente? Deve ter aqui uma meia dúzia. Mas não é todo mundo. Então não. A maioria não tem um perseguidor, não tem um desafeto. Um filho problema, um irmão problema, ou um pai, a mãe problema. Isso não quer dizer que foram inimigos do passado. Às vezes os nossos amores são atrapalhados também. Quanta gente você já gostou nessa encarnação e eram pessoas atrapalhadas, eram pessoas difíceis, problemáticas. Então o filho necessariamente não é um inimigo do passado. Tampouco o marido nem a mulher, né? A maioria de nós está encontrando a pessoa pela primeira vez. Que tal? Está encontrando pela primeira vez. E hoje, se você pegar uma mulher ou um homem de 20 anos, vou botar 20 anos, quantas pessoas esta pessoa já ficou? Tem gente que no carnaval, eu tenho um paciente mesmo que no carnaval ele contou 86. Não, 86 no carnaval. 86 pessoas, nos 6 dias que ele pulou, ele ficou. 86 pessoas. Era um negócio impressionante, era igual uma maquinazinha. Então, isso estabelece uma conexão, um contato, uma ligação. Na próxima encarnação, pode ser que ele se case com uma dessas ficantes que reencarnou e gravou e foi atrás. Você sabe como é mulher. Então, é possível. É possível. Então, não são inimigos do passado, né? São conhecidos. São pessoas que a gente encontrou, estabeleceu um contato, uma conexão e volta. E como é bom você poder experimentar diferente. Já pensou você toda encarnação a mesma pessoa? Ninguém aguenta isso, né? Precisa variar um pouquinho. Fulano, dê um descanso aí, né? Fique aí, procura outra pessoa aí, depois a gente se encontra, né? Então, são novas conexões, né? Agora, aquelas relações duradouras, aquelas relações de amor profundo, aquelas relações em que a sintonia é muito grande, aquelas relações em que você sente que há ali um reencontro, de fato, são reencontros, né? Outras são relações que vão provocar desencontros, que vão precisar, de fato, ajustes. É exatamente nesse ponto de relacionamento que nós identificamos a importância da mediunidade. Na década de 90, meu pai, que desencarnou na década de 80, ele mandou uma carta para mim, um recado para mim, através de um médium que eu não conhecia. E eu me lembro que o que fez com que ele mandasse uma carta para mim? Pela nossa profunda relação de afeto. Por isso, muito mais do que com minha mãe, eu tinha com ele.
Minha mãe não me escreveu, mas meu pai me escreveu pela relação de afeto. Agora, eu não pedi a ele que ele escrevesse. Eu não fiquei implorando. Ele escreveu porque ele sentia vontade de dizer alguma coisa àquele espírito que foi filho dele. Eu digo foi, porque os nossos entes queridos, eles por um tempo continuam com aquele sentimento que marcou a última relação, mas nem sempre permanece o mesmo sentimento que marcou a última relação. Me lembro de uma psicografia para o Chico Xavier, que o espírito, ele foi filho dela, mandou uma carta e disse a ela que foi muito importante ter sido filho dela, mas que agora se sentia diferente em relação à mãe dele. Já não via mais como a mãe. E também uma psicografia de uma mulher, que ela mandou uma carta para o marido dele, liberando ele da relação. Nós somos irmãos, não somos mais marido e mulher. Então, com o tempo, o espírito vai mudando a relação que tem com a pessoa. Nem sempre conserva o tipo da relação que teve na última encarnação. Para a gente não ficar 20 anos, 30 anos preso a uma relação que já não existe mais, que o espírito já não considera mais que a relação é daquela maneira, é daquela intensidade, é daquela forma. Mas o papel da mediunidade, além de trazer a convivência entes queridos que desencarnaram, é para que a gente entenda a imortalidade do espírito. É para que a gente entenda que nós somos seres imortais. Cada carta dessa, cada informação dessa, cada frase, pode ler assim: o espírito está dizendo que eu também sou um espírito imortal. Não é só um correio, não é só para que a gente ache que existe um mundo lá e um mundo cá. É para dar o testemunho da imortalidade do espírito, para que nós tomemos consciência de que nós somos seres imortais. E isso transcende o caráter religioso, transcende. Isso é um fenômeno natural, não é necessariamente um fenômeno religioso. Nós colocamos dentro do centro espírita porque somos espíritas, mas isso poderia acontecer numa igreja, poderia acontecer num clube de futebol, poderia acontecer numa escola, num hospital, em qualquer lugar, porque o fenômeno ele não é privilégio, não é patrimônio da religião, é do indivíduo. As cartas, elas trazem sempre um caráter emocional, é sempre algo que nos emociona, que nos vincula, mas torna-se uma responsabilidade para quem recebe. As pessoas aqui que receberem as cartas, assumam a responsabilidade quanto ao espiritual, porque é uma bênção, é um presente para qualquer um. Então, quem receber, tome aquilo como uma dádiva divina, um presente dos espíritos e um compromisso de levar adiante as ideias imortais, levar adiante a questão da imortalidade do espírito. Mais ainda, aqueles que não receberem cartas, não percam a esperança, não percam. Sempre haverá uma possibilidade desse contato vir de outras maneiras, através dos sonhos, através de uma outra pessoa que receba uma comunicação, ou mesmo você por inspiração. Os espíritos que vocês evocaram para uma comunicação, a maioria está aqui presente, os entes queridos de vocês, a maioria pelo chamado que vocês fizeram, pelo desejo, vem, como acontece no dia de finados. Por que os espíritos vão aos cemitérios? Porque as pessoas vão lá e ficam ali do lado da sepultura, pensando, lembrando. Então os espíritos vão lá, não pelo lugar, pela intensidade do seu desejo, que poderia ser em sua casa, poderia ser aqui. Então, vocês todos que estão aqui, tenham consciência de que esses entes queridos, nesse momento, estão em sintonia com vocês.
estejam aqui presentes ou não, estão em sintonia. Aqueles que receberam permissão para se comunicar, ótimo, mas os outros não fiquem desesperançosos, não fiquem tristes, quer dizer, fiquem um pouquinho tristes, claro, né? Quem não ficaria? Mas não percam a esperança dessa comunicação acontecer até hoje, durante o sono, porque eles estão em sintonia com vocês pelo desejo de vocês. Então, quando vocês forem dormir, lembrem os momentos felizes com aquela pessoa, lembrem daquela pessoa saudável. Então, possivelmente, vocês terão um encontro com esta pessoa, se não receberem a carta. Mas também podem acompanhar o médium quando ele estiver em Salvador para tentar, né? Podem também procurar outros médiuns, mas chega um momento que você deve pensar que o desencarnado precisa um pouco de paz em relação a você. Porque já pensou, se você ficar no pé do espírito querendo uma comunicação? Eu falo aqui toda quinta-feira. Tem gente que vem se consultar comigo toda quinta-feira. Quando a pessoa já vem, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou dizer hoje? O que eu vou dizer a essa pessoa hoje? Porque toda semana a mesma coisa. Então, não fique no pé da pessoa, do espírito, querendo a todo custo uma comunicação. Diga assim, ó fulano ou fulana, quando você puder, chegue junto, chegue perto, mande um recado, quando você puder. Se você não puder, eu fico aqui no Zap conversando com minhas amigas. Então, você tem outras pessoas com quem você papear, com quem você conversar, se não for possível essa comunicação. Então, não perca a esperança e continue em sintonia com os espíritos. Por último, eu passar a palavra para Fernando. O Espiritismo é uma doutrina que nos leva ao estudo, estudar. Espírita que não estuda ainda não entendeu a mensagem do Espiritismo. Pior ainda, pessoas que falam do Espiritismo sem conhecer, sem estudar, né? Então, se vocês vieram aqui, se vocês estão em busca de um contato espiritual, não deixem de estudar, não deixem de conhecer o que é o Espiritismo. E o Espiritismo é uma doutrina que nos leva ao contato com os espíritos, à compreensão da dimensão espiritual e, além de tudo, para a nossa evolução, para a gente evoluir. A proposta do Espiritismo é a evolução. O Espiritismo deveria ser a religião das religiões. Todas as religiões deveriam abraçar o Espiritismo, todas. Nós poderíamos ser budistas espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas, hinduístas espíritas, porque todos são espíritos. E é essa a proposta que o Espiritismo oferece. Vamos estudar para conhecer e vivenciar. Começar por onde? Allan Kardec. Allan Kardec deu início ao Espiritismo. Allan Kardec é que inaugurou a era do Espírito. Então, quer começar a conhecer o Espiritismo, procure as obras de Allan Kardec. Eu vou passar a palavra para Fernando. Eu sei que vocês me adoram, não precisa bater palmas para mim. Então, vou passar a palavra para Fernando para ele continuar conversando com vocês. Muito obrigado. Não batam palmas para não tirar a concentração do médium. Continue gostando de mim, emitam uma vibração positiva para mim. Bom, eu estava conversando há pouco e uma das colocações que me fizeram foi o desejo de poder vivenciar o que é o envelhecer. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, traz a ideia de uma busca eterna do elemento do jovem, como se fosse aí que estivesse todo o brilho, né, da pessoa. Então, a barriga de tanquinho, o corpinho de Barbie, como se o objetivo fosse manter-se na adolescência.
essa pessoa me falava que queria vivenciar o envelhecer. E isso me fez lembrar de um episódio interessante, onde eu estava em uma reunião com algumas pessoas, na casa de um amigo meu, Luciano, vizinho de condomínio, e haviam os pais deles que estavam, e amigos. Então a faixa etária, a criancinha mais jovem tinha 70, né? E teve uma senhora que eu achei fantástico, porque ela devia ter já uns 85, acho que ele tinha uns 82, ela era um pouquinho mais velha do que ele. E aí ela disse assim para ele, tudo de cabelinho branco, né? Já, ou então pintado, né? Ela disse assim para ele, meu velho, quando eu me for, se eu me for antes de você, arranje outra. E arranje outra mais jovem, para que possa cuidar de você. Veja, nós vamos sempre entender a experiência no corpo físico como uma possibilidade de aprendizado. Porque é isso que ela nos conclama. Mas nós ainda, balbuciando as palavras da percepção do próprio ser, vamos chamar de espiritual aquilo que nossos olhos não alcançam. Vamos chamar de evolução aquilo que nossos olhos não veem. Por isso, estamos tanto à procura de materializá-lo em alguma coisa, sem conseguir. Ao acordar de manhã cedo, abrir a porta do banheiro, dar de cara com o espírito, respirar fundo e dizer: graças a Deus pela experiência de mais um dia, o espírito que é você. Porque não existe um lado de lá e um lado de cá. Tudo é espiritual. Porque o espiritual se constitui ali onde o espírito está. Estando você encarnado, aqui ele está. E esta senhora, na sua simplicidade, ela estava justamente mostrando isso. Que então, a colocação que ele me fez de experimentar as limitações do envelhecer, não poder tomar determinadas decisões, ser então guiado pelos outros, sentir a alteração da pele. Essa senhora, a preocupação dela, quando ela descreve a ele: olha, meu velho, arranje uma mais jovem, porque senão vai lhe dar mais trabalho ainda. E olha o que ela dizia: você não sabe arrumar as roupas, alguém precisa colocar o seu, o seu café, colocar as suas coisas. E veja, ela não pediu uma empregada, porque ela poderia ter pedido: olha, arranja uma empregada e deixa um dinheirinho de reserva. Mas não, esta pessoa ainda encarnada estava falando que aquilo que nós necessitamos não é o que o dinheiro pode comprar. O que nós necessitamos é aquilo que apenas o coração pode doar. E para doar, ele só doa quando se estabelece uma relação de amorosidade. Porque é este amor que é capaz então de nutrir. Porque ela não falava das roupas e do alimento, mas era continuar dando a ele o aconchego que ela se veria incapaz de lhe dar estando fora do corpo físico. Então veja que podemos elevar-nos a ponto de fazer do amor aquilo que ele verdadeiramente representa. O amor não é um elemento que aprisiona, o amor é um elemento que liberta. É um elemento que nos convida a cada dia a dizermos para que nós viemos, e não a cada vez reafirmar o que queremos. Porque entendemos que o amor é a energia primaz da vida, ela que nos nutre, ela que é a força propulsora de todo o universo. Nós ainda vivemos a procurá-la fora, porque não somos capazes de enxergá-la aqui dentro de nós. Mas lógico, é porque somos como uma pedra bruta, aonde o artista, olhando para ela e com seu formão, sua talhadeira na mão, não enxerga a pedra bruta, mas sim a obra de arte que está ali presente. E retirando todo o cascalho por fora, a apresenta-nos. E aí nós então somos capazes de enxergar. A vida nos dá esta possibilidade maravilhosa, nos oferecendo o formão do labor, da luta com o outro. É este elemento do qual por muitas vezes nos queixamos
porque de fato dói. É o elemento que está tirando o cascalho a poder fazer florescer verdadeiramente o que somos. Esta obra singular, essa obra primordial feita por Deus. Primordial em cada um de nós. Cada um de nós temos algo de maravilhoso e primordial. Em nada igual ao outro, mas simplesmente semelhante. E enxergar o outro como semelhante foi o que essa senhora fez. Olhe como ela poderia estar a pensar. Se você, meu velho, se for e eu ficar, quem de mim cuidará? Mas não foi esse o pensamento que ela fez. Mas o semelhante foi: se eu não me sentiria bem estando sem ter quem de mim possa cuidar, como é que ele então se sentirá? E aí por isso ela trazia essa alusão a que ele encontrasse uma outra parceira, caso ela partisse e te despedisse dessa veste densa que a tornava perceptível por ele. Porque dá para imaginarmos que esta alma tão cândida, serena e iluminada jamais se distanciaria daquele lindo e belo amor com quem viveu durante a experiência da vida física, e que, ao olhar-lhe as rugas, as dificuldades, não lhe falava dos defeitos, mas via ali algo que para ela também foi um elemento de revelação. Então, precisamos entender esta semelhança. Se lhe dói a alma a distância daquele que um dia partiu, imagine como não dói a quem foi lhe olhar e ver-te tão tristemente sofrendo e chorando. Veja que o coração seu que bate em agonia, nesta pessoa também assim o faz. Então, aqui vos peço que por comiseração passe a trazer no coração a lembrança, mas a lembrança dos momentos bons, mostrando que a vida sempre está a nos dar o presente, nem que por vezes tenha sido esse presente apenas o direito de ter nascido e você ter acolhido nos braços, e daí então a vida ter lhe levado. Mas por vezes lhe deu esse presente, que foi de você poder ter nos braços o que no passado você não conseguiu sequer assim constituí-lo. Mas não foram dias, foram meses ou anos. Da mesma forma, agradeça, aprenda a agradecer, porque justamente é esta coisa maravilhosa que vamos dar ao outro, que do outro lado também, em dor ou agonia, se assim continua, um lenitivo de amor, a dizer-lhe: meu bem querido, que tanto eu sinto falta e que tanto ao meu coração toca, perceba que vivo tu estás, tanto estás que de ti uma mensagem estou sempre a esperar, mas não pelo desolar de que a vida tem acabado, mas é apenas por mais um toque seu, sentir a me tocar, nas palavras descritas, nas mãos de alguém que apenas de ti um intermediário será. Mas então é isto, porque a vida continua, e se continua, receba de mim o que há de melhor em meu coração. Receba de mim a luz, que eu não pude lhe dar enquanto estava em meus braços, mas que agora, como espírito, eu sou capaz de até ti irradiar. Porque eu quero que o consolo lhe seja companheiro, para que na dor que eu pereço, não esteja a ti também a sofrer e a chorar. Ainda preso nas densas camadas da vida física, o sentimento que me assola não consegue fazer com que então a expressão da vida que continua a mim venha consolar. Mas que não se coloque a sofrer, porque os meus olhos, ainda lágrimas, são capazes de trazer. Lembre-se que precisa-se então desapegar-se e seguir, porque eu não posso me desapegar, porque uma jornada eu tenho que continuar, porque é nessa jornada que eu vou aprender o que me falta.
que agora me faz com que eu não seja capaz de lhe olhar e ver que a tua luz continua a brilhar. Então, parta, siga teu destino, pois eu, ainda como menino, ainda preciso trilhar mais uma boa caminhada para que esse Espírito possa em mim frutificar. E como exemplo de tudo isso, perceba de onde estiver, que em vez agora de lágrimas derramar, estarei eu a me transformar no amor que eu tanto procuro e espero de você, ser para alguém o amor de acolhimento que eu tanto procurei e esperei em palavras através das mãos de alguém. Que possa então eu aprender que o amor vivifica e que assim então esse seja o que há cada vez de melhor em mim e para você eu continue a irradiar. Porque aqui estou sofrendo, porque meu corpo ainda perece pela dor, pela dificuldade, mas que cada vez mais que eu cultivo o amor para com o outro, é esse amor que cresce. E se é isso que cresce, é o que de melhor eu tenho a lhe dar. A vida nos convida ao que a Senhora, nessa simplicidade, nos disse. Oh bem, encontre alguém a lhe amar, para lhe consolar. Porque ela não terá o corpo físico, mas no sentimento e no amor da outra pessoa, ela verá aquele ente que aqui ainda está sendo acolhido e consolado. Porque nós continuamos a sentir, continuamos a ver. E lá em uma dessas cartas, daquele filme As Cartas de Chico, tinha uma senhora que a criança tinha morrido nas mãos da empregada, e ele perguntou se ela já tinha agradecido a esta empregada, e ela disse que não. E por quê? E aí ele disse: será que você seria capaz de suportar se a morte aí da partida do seu filho tivesse saído de suas mãos? Tivesse caído de suas mãos e aí sofrido? Então, é isso que a vida nos conclama. Aquele que partiu precisa do amor que reside em nós. Mas Fernando era um anjo, partiu como se estivesse dormindo. Era um anjo e sempre será um anjo para você. E a um anjo, o que é que se dá? Cultive em si mesmo, como se fosse o jardineiro, a fazer de uma vala de pedregulhos e destroços uma bela jardineira brilhar. Porque não há lugar aonde a flor não possa florescer. Não há lugar aonde não possa o jasmim inundar de perfume o ar. Basta que em vez de reclamar das pedras jogadas na vala, da lama que ali ainda está, se coloque como trabalhador, que em vez de reclamar, recolhe a sujeira, limpa a vala, utiliza das pedras tão rústicas como forma de delimitá-la, e aí começa a transformar o que era sujeira em elemento a nutrir. E aí então, aquela sujeira que era lixo e de nada prestava, você começa a transformar em adubo. E transformada em adubo, ela será o leito dentro do qual as flores que não haviam encontrariam ali lugar aonde germinar, crescer, viver e morar. Esta jardineira de que te falamos é o teu coração. Ainda por vezes tão sofrido e magoado pela dor que ainda desola, por vezes deixando apenas arestas grosseiras para que o outro possa encontrar. Por vezes é o filho que se foi e os que ficam só encontram em sua face a tristeza, a dor, a falta do sorriso. Nesta vala fria de pedras que flor não tem mais para doar. A vida lhe pede é que levante, acredite que o teu filho, o teu bem amado, aí está, porque ele ora por ti. De onde ele está, ele já consegue sentir que a vida continua, porque senão ele não se perceberia aí. E aí então, possa perceber isso e transforme esta vala de pedras nessa jardineira surtida. E que possa você então, fazendo do seu esforço o elemento de transformação, fazer com que algo que é impalpável, que é imperceptível, possa ganhar
ganhar cor e possa ganhar lugar. Porque o Espiritismo, quando ele surge como uma luz imensa para iluminar. Porque até então tinham nos enganado e nos levado com um legado de que tínhamos sido castigados. Mas imagina só, o Pai que nos criou vai nos castigar para quê? Porque o castigo não é forma de aprendizado. O castigo é a ignorância que ainda campeia, e justamente para suplantar o que é, coloca-se então ao outro punir, ao outro machucar. E era essa a visão de Deus que se alastrava no leito europeu. E aí então, ninguém queria mais de um Deus ouvir falar. Porque quando desse Deus você falava, e a tua fala discordava dos mestres que ali estavam, da fogueira você ia parar. O pedido era outro. Esse Deus é Deus de misericórdia, é Deus de amor. Então que diz, como Cristo dizia, ao retornar e nos mostrar no seu exemplo, aonde ele estava, aonde ele está. Não é em igreja, não é em templo espírita, não é em casa protestante, em nenhum outro lugar. Na realidade, ele está em um lugar simples e básico. Porque ele, quando retornou conosco, ali estava e dizia: quando vocês me ajudaram, a mim, me cuidaram com carinho, vocês continuaram a cultivar o seu lugar à minha direita. E quando a mim você renegou, a mim você se afastou, de mim você se afastou, à minha esquerda você vai ficar. E quando perguntaram quando eu lhe ajudei, ou quando eu lhe maltratei, ele disse: quando aquele pequenino tu ajudou, foi a mim que você auxiliou. Quando aquele presidiário você maltratou, foi a mim que você agrediu. Então, o Cristo, como exemplo maravilhoso de amor, coloca que se há um templo para nós o procurar, esse templo se chama o coração daquele que a seu lado está. Então, o exercício que a vida nos conclama, para que então esse contato que esperamos com o espiritual se torne verdadeiro, real, é que nós possamos então vivenciar uma coisa simples. Não é ser Chico, ser Maria Teresa de Calcutá, ser nossa amiga irmã Dulce, ser Mahatma Gandhi. Não, é algo menor. Que possamos então olhar para aquele que dorme conosco ao lado, aqueles que acordam conosco dentro de casa e nos perguntar: meu Deus, qual é a minha tarefa de aqui aprender? Qual é a minha tarefa de aqui eu aprender a cultivar? Porque amor não é algo que entra pelos poros, amor é algo que se dá espaço para florescer na alma. E para que ele aconteça, é necessário que você enxergue aquele que dorme contigo, que divide a encarnação com você como flor. Por vezes ainda em uma forma muito rústica, muito fechada, como um botão, mas que com calma e com carinho, deixando ao seu tempo, ele desabrochará. Assim é como muitos entes queridos que aqui estão, desencarnados, orando por ti, para que você permita ao seu coração abrir do sorriso, que você permita dentro de si o sol raiar. E aí então, aquilo que era dor, você aprendendo a superar, você consiga abrir os canais para o contato necessário com quem você veio buscar. Porque durante o sono, fora das vestes físicas, somos por vezes levados e nos encontramos com os nossos entes queridos, mas a nossa mente tão cheia, densa, de uma preocupação cada vez mais intensa, não nos deixa nos lembrar e nos mantém como se afastado deles estivéssemos sempre a estar. Não estão sempre junto conosco, porque espiritual e material é uma linha tênue, porque convivem, fazem parte do nosso dia a dia. Agora é preciso que a gente abra o nosso coração e aí então possamos sentir, por inspiração, por intuição, o beijo tão esquecido. Possamos sentir, por intuição e por inspiração,
aquele afago de carinho, possamos sentir por intuição e por inspiração aquela mensagem que nos diz: fui, mas não me desfiz, e de onde estou continuo a te olhar. E é tão bom ter visto que você aprendeu a sorrir em vez de chorar, porque um dia nós iremos nos encontrar. E quanto mais o amor floresce em seu coração, o seu leito de partida, em vez de cheio de dor, estará cheio de harmonia e de tranquilidade. E em harmonia e tranquilidade nos encontraremos e partilharemos de novo a experiência de estar frente a frente, lado a lado, e quem sabe planejar de novo, retornar. Então a vida espera e pede a cada um de nós que sejamos capazes de nos desprender da vida material com responsabilidade. A responsabilidade que ela nos pede é justamente o que ilumina a nossa alma, quando nós nos tornamos capazes de concretizar isso em cada momento, em cada lugar. Que nós, por vezes, dormimos e deixamos de ao acordar, dar ao outro aquele beijo tão querido. E nós verdadeiramente não sabemos se amanhã ao acordar, aquele amor querido conosco ainda vai estar. Porque um dia todos nós partimos. E aí então vamos entender que a vida nos pede é isso. Não viva o ontem que já se foi, nem o amanhã que virá, mas viva o agora e nele faça acontecer algo que faça dentro do seu peito a luz do amor mais uma vez brilhar. E assim então você é capaz de ensinar ao outro que, se por vezes se despediu da vida frente à lamúria e à dor, carregados pelas trevas da ignorância, você possa mostrar para ele que a luz existe. Porque se você ainda se sensibiliza e tanto chora com a presença dele, é porque um vínculo vivo entre ele e você ainda há. A partida foi trágica e dolorosa, envolvidos por vezes em alucinógenos, que então ceifaram um caminho que ainda tinha a trilhar. Aproveite então essa conexão que se faz entre ele e ti e irradie para ele o que lhe falta, a luz. A luz de entender que a vida se faz de amor. A vida se faz naquilo que se doa e que se compartilha com o outro. E para mostrar que precisamos dissolver o outro elemento que é extremamente difícil. Porque nos venderam há alguns anos atrás, e por isso nasce o espiritismo do berço europeu para dizer que não, que nada pode ser dogmático, porque Kardec dizia: estaremos sempre com a ciência. Se a ciência comprovar de uma outra forma, cabalmente estaremos a abraçar e mudaremos então o olhar. Ele sai do elemento dogmático. E além disso, ele fala que não há salvação, porque não caímos de nenhum paraíso. O Deus que nos fez espírito. E esse espírito que aprende a cada jornada não caiu de paraíso algum. Esse espírito, sim, ele nasceu para o desafio de cada vez mais ir adiante, porque ele não depende de ninguém. O espiritismo vai estabelecer que não necessitamos de intermediários, nenhum deles. Que mesmo o Cristo, quando conosco esteve, que pegou aquele que foi baixado na cama à frente dele, porque era um aleijão, ele cura-o, mas ele diz uma coisa: levanta, pega a sua cama e vai. Ou seja, a trajetória é sua, não é minha. Quando ele abraça a adúltera, descrita como Madalena, ele disse: vá e não peques mais. Ele não disse: vá e agora você não vai mais pecar porque eu fiz a mágica do seu coração nunca mais trair. Não, vá e não peques mais. Ou seja, vá e esteja atenta. Isso tudo que eu estou trazendo é porque o que havia dentro do meu coração
que interpreta o passado, que tanto levou muitos a dizer que Deus não existia, porque era um Deus de castigo e de punição. Era a culpa da queda de um paraíso perdido. E não há culpa. A culpa apenas lhe aprisiona. A culpa apenas lhe deixa cada vez mais denso e pesado. Cada vez se sentindo mais culpado. E por estar culpado, você vira então um marionete nas mãos de qualquer um que conheça as entranhas do seu pensamento e possa ali brincar. Porque você ainda não consegue ver que se há um Salvador, esse Salvador, nosso Senhor, está no lugar onde Ele disse que poderia estar, no seu coração. Não é ninguém fora disso. Então, essa linda doutrina nos ensina a assumir o que somos ou o que fomos. Fui e fiz. E o que importa, vou fazer de novo, significa que não aprendeu. Olha, mas eu fiz e eu vi que o caminho não é por aí. Significa então que aprendeu. Então, se aprendeu, integrou a si mesmo. E se integrou, não vai ser ninguém a apontar outro que esteja a no mesmo caminho errar. Porque sabe que se erra. E aprendeu a com o erro não repetir, não fazer. Isso é dissolver a culpa, criando verdadeiramente em si a luz da responsabilidade. Então diz: fui e errei, mas aprendi e não mais farei. E se fizer de novo, porque mais uma vez escorreguei, vou ser capaz de assumir o que fiz, e assumindo o que fiz, em vez de ser marionete na mão de alguém, me propor a da onde estou fazer uma nova estrada, fazer uma nova caminhada. Porque é isso, por vezes, que é necessário aquele que se foi, pelo qual o seu coração chora. Assumir que errou. Mas se errou, não tem nada para pagar. Se errou, não tem nada que ficar a sofrer, como um mutilado, um outro qualquer, que não pode nem sequer se levantar. Mas o contrário, retorne à vida para fazer diferente. E veja em mim um exemplo que está se tornando capaz de, mesmo na dor de sua partida, fazer o amor florescer dentro de mim. Se eu sou capaz e somos semelhantes, você pode fazer isso também. E aí então, volte e faça diferente. Mas o voltar não é agora ainda. Então, levante da onde está. Entenda que és espírito imortal e do lado de lá tem ainda muito o que fazer, há muito o que trabalhar. Coloque-se como um trabalhador do caminho da luz. E no caminho da luz, esteja então a se encontrar. Não se deixe ser aprisionado por alguém que lhe culpa. Assuma a responsabilidade e diga: agora eu quero ajudar, aonde eu posso fazer? Mas há sempre lugar. Sempre. Porque imagine que quem dá uma acolhida para um coração com pneumonia, no meio de marginais, não é nenhum ser iluminado, não é nenhum ser divino. Quem dá essa acolhida é outro também presidiário, que, tocado pelaquele que, dormindo ainda no chão, porque os nossos presídios são superlotados, irá morrer, porque a doença irá se agravar. Então ele deixa o outro dormir em sua cama por alguns dias. Quando então a pneumonia melhora, ele joga de novo, vai dormir no chão e se vire por lá. Ou seja, é possível sempre ajudar. Estejamos em qualquer lugar. Que é isso que a vida então nos convida, para que, a exemplo do que o colega Adenauer falou, de que a mediunidade não é para aqui, mas é para todo lugar. O lugar do trabalho não é aqui. Não é sendo Chico, Madre Teresa, Gandhi ou outros. O lugar do trabalho é onde você está. Já imaginou que, seja você o profissional que for, quantos gostariam de receber de suas mãos a carta consoladora da aflição que lhe levou a lhe procurar? Encontrar em você um coração amigo, que é capaz de ouvir, de receber,
Que se naquele dia chegou com os pés virados para trás, porque às vezes a gente acorda assim, né? Não vocês aqui ninguém acorda assim. E aí, ao chegar com aquela grosseria, com 7 pedras na mão, em vez de você dizer monstro, você diga irmão. Dê um bom dia. E não coloque sobre os ombros dele mais ainda do que ele já carrega. E aí você começar a poder perceber que o trabalho é fonte de luz, é fonte de prazer. E não precisa ser o trabalho da instituição religiosa, é o trabalho de onde você está. Porque se você se educa aonde está, fazer com amor e bem feito, você estará a deixar esse lindo amor brilhar. E se lá você aqui é assim, imagina aqui como não será. Mas não adianta aqui dentro dizer sim senhor, por favor, que coisa linda, a energia está maravilhosa. E quando sair daquela porta, continuar como antes estava. Buscar a mensagem de alento, e aí recebe, diz continua vivo. E ao sair daquela porta, continua a ser aquela pessoa áspera, a não saber como com o outro lidar. Aquilo que os Espíritos nos trazem, e nos trazem no sentido de ser uma alavanca, uma força impulsionadora, uma força propulsora, para que nós possamos fazer então este amor brilhar. Não aquele amor de 2 amantes, infantes, que espera que o outro seja perfeito para ele, que dê aquele beijo maravilhoso. Não. O amor verdadeiro, ele sabe respeitar a diferença do outro, sabe crescer na diferença do outro e ajudar o outro a crescer na sua própria diferença. Então, esse é o convite maior dessa doutrina fantástica e linda, que não fala em salvação, mas fala em responsabilidade. Então, uma das coisas que eu gostaria de lhes trazer é: para que aqui esperas e procura uma mensagem dizendo que a vida continua? Se é para continuar como está, ou se é para a sua vida transformar. Não busque apenas a pílula mágica, que é a carta que chega e lhe apenas consola o momento. Procure verdadeiramente aquilo que possa lhe dar vida. Que não seja mais necessário você dizer: senti aqui a minha vida perdeu sentido, porque estás tão atordoado como quem foi. Ou o contrário, pior, porque ele talvez, encontrando a acolhida e deixando o coração aberto, consegue caminhar, mas você ainda, pela ignorância, não consegue levantar a cabeça para enxergar que o convite da vida é esse: vá adiante, mostre o que você pode fazer, construir, lidar. Esse é o convite que a vida lhe faz, porque como dizer para o outro que a vida continua, que nos encontraremos, se dentro do meu coração só tem dor? Se sem o outro eu digo que a minha vida acabou. Nada acabou, nada acaba, mas verdadeiramente tudo passa, porque essa veste que nos envolve, esse envoltório que nos serve de forma de expressão, vai decaindo com o tempo. Por mais que a gente não queira, a gravidade vai chegando, né? E tudo vai então despencando. E aí o meu amigo dizia que queria viver a limitação da idade, de não poder decidir por mais nada, o outro tendo que conduzir. E eu estava a pensar, o que deverá ser isso? E aí estamos num momento interessante. Todo mundo quer viver mais. Todo mundo chora por quem foi antes. Mas viver mais significa envelhecer mais. Não tem como viver mais sem envelhecer mais. E nós ainda não aprendemos a enxergar a beleza do envelhecer. A beleza de ser capaz de contar a sua própria história. A falar de algo que se deu em você. E aí então começamos a olhar um momento como um momento de término,
e não enxergar como tantos outros. Aos 60 começaram um projeto. A Rede Globo começou mais ou menos assim. O Roberto Marinho era próximo dessa idade, quando deu uma alavancada para o que a gente está vendo aí. Tem gente mais novo do que isso dizendo que a vida está indo embora. Então, como podemos envelhecer com saúde e com sabedoria? Porque o envelhecer, nesse sentido, é o agregar de sabedoria, é o agregar de experiências. E agregar de experiência é ser capaz de dizer: nada é maior do que eu, nem sequer a dor que sinto, porque sou espírito. E sendo espírito, já vivi outras vidas, com outros alguéms, com quem meu coração muito quis bem. Mas se sou espírito, com outros voltarei a reencarnar. Voltarei a viver, voltarei a estar. Então, cultive o sentimento gostoso, de carinho, de amor, porque em cada um de nós vai se expressar de um jeito. Traga esse amor, esse sentimento de volta, mas vamos dar uma polida nele. Vamos fazer com que esse sentimento, porque imagine, o que é que o amor traz? Sofrimento e dor? Ou luz, calma, tranquilidade e esplendor? Se o sentimento que tem no seu coração está lhe levando à dor e à depressão, dê uma olhadinha nele de novo. Busque ver como este sentimento pode florescer verdadeiramente como amor, que possa fazer brilhar os corações, o de quem foi, o de quem fica, o de quem está. Para que você possa então descrever o seguinte: eu não falei daquelas flores e da vala, não falei do tal do jasmim. Qual é a flor que você quer cultivar no seu coração? Qual é o perfume que você quer exalar ao redor de você? Escolha, porque você é livre. O Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar a ela o sentido de cumprir-se. A lei maior que eu acho que o Cristo trouxe foi a lei do livre-arbítrio. Porque ao Cristo, ele foi tentado, pedindo para fazer com que as pedras se transformassem em pão. Ele não quis nos nutrir como dependentes do pão físico. Ele quis que nós aprendêssemos a fazer florescer em nós a luz do livre-arbítrio. E aí então, sendo responsável por quem somos, por transformar quem somos, nós então sermos Ele em cada um de nós. Nós sermos esse coração de luz e amor que há 2000 anos conosco caminhou. Então, que possamos sair daqui trazendo no coração a gratidão desse espírito cristão, que diz: na casa do meu Pai há várias moradas. Então, imagine a que morada de luz você quer que seu ente querido vá. Deve ser uma morada cheia de amor, porque foi o amor que aqui lhe trouxe. Então, imagine e peça para que ele siga essa jornada, que seu coração vai se aquietando, e que, se ele estiver bem e um dia puder, mande-lhe uma carta através do amigo Alaor ou de outros, mas uma carta também de amor, trazendo de volta para você o que você está aprendendo, que precisa fazer florescer o amor verdadeiramente, nascer, viver, pulsar em você.
tive que encerrar a peça. Vamos encerrar a palestra pública, porque o nosso amigo Alaor vai ler as cartas psicografadas. Eu queria que nós fechássemos, eu quero que nós fechemos os olhos. Aqueles que não se sintam bem de olhos fechados, é apenas para relaxar, mantenham-se de olhos abertos. Mas bote a nossa musiquinha aí, a luz em menor intensidade. Aqueles então que possam, vamos fechar os olhos. Vamos abrir o nosso coração para perceber a luz que envolve todo esse salão. A luz de amor, de sentimento fraterno, amigo, carinhoso. E que um amigo espiritual lhe envolve agora em seu campo de vibração, de harmonia e de paz, aquietando sua alma, aquietando seu coração. Inspire, expire, deixando-se ser envolvido nesse halo de harmonia e de paz. Aquiete a sua alma, sinta a energia de amor deste irmão de luz que está ao seu lado. Paz, harmonia e luz. Que essa paz possa manter-se em seus corações, para que à noite, durante o sono, você se permita o contato com este que partiu, auxiliado por espíritos do amor, possam levar-lhe até você, ou você até ele, para que possam se olhar mais uma vez, se falar e se darem a liberdade de continuar a caminhar. Que a luz de Jesus, de amor e de paz, possa ser o emblema a brilhar em tua alma, em teu coração. Que lhe dê a força necessária para, superando a dor, construir na sua vida um exemplo. Que a paz do Mestre Jesus e o amor desses bons espíritos que estão aqui conosco nos envolvam e nos iluminem, para que possamos então, acalentando a dor, encontrar no amor quem tanto queremos, na hora que descansarmos, que dormirmos, que sonharmos. Que a paz do Mestre Jesus, sempre conosco, nos leve em paz até os nossos lares, após ouvir as cartas que o nosso amigo Alaor estará aqui a nos revelar. Que a paz do Cristo, sempre presente contigo, conosco, continue a pulsar. Querida Mãezinha Maria, estou aqui com meu bisavô Francisco e ele, como que me tranquiliza e me conduz às mãos para que eu atenda aos apelos de seu coração saudoso e choroso, tanto quanto o meu mesmo. Eu estou aqui tão ansiosa quanto a senhora mesma, e espero que eu consiga transformar em consolo ao seu coração tudo quanto eu agora lhe escreva. Penso, mãe, que a constante luta contra o lúpus, de certa forma,
foi para sua filha uma prova que ia me educando a alma de uma maneira traumática que, sinceramente, nunca acatei com o devido equilíbrio e serenidade. Peço que transmita às minhas irmãs Melry e Daniela e ao meu pai Ivaldo as minhas lembranças, de filha tão saudosa quanto eu agora me encontro. Estou bem, mãe, e sei que no que depender de meus esforços e perseverança, eu, tanto quanto todos, temos o poder de conduzir o nosso próprio destino e darmos a ele um desfecho melhor de alegria, paz e prosperidade espiritual. Sua filha lhe pede, mãe, que continue se esforçando na certeza de que eu não morri e que não justifica qualquer atitude dos meus afetos de darem plantão às portas do cemitério. Quando de fato desejar se encontrar com sua filha, me busque pelo pensamento, sem necessidade de um local, digamos, um altar para este reencontro. Mãe, peço a Deus que a abençoe e estimo muito que junto aos meus familiares que a senhora se fortaleça. Beijos, Tatiane Oliveira de Santana. Pode vir aqui receber a carta, ou alguém da família, se ela não tiver em condição. Querida mãezinha Ângela, peço à Senhora que continue me fortalecendo com suas orações. E agora, neste momento, se não fosse o meu avô Antônio me prestando auxílio enquanto eu lhe escrevo, não sei até que ponto manterei o equilíbrio para lhe escrever, atendendo aos apelos de seu coração. Estou aqui, digamos, com a missão de, através das palavras que lhe envio, como que lhe retirar o luto de seu coração, pedindo que a Senhora possa reagir e prosseguir com seus afazeres da vida, e readquirindo o desejo de continuar viva,
Reviva então, minha mãe, na certeza de que seu filho vive e que não morri naquela manhã, quando o coração acusou a anomalia e perdi a vida no corpo, quando eu desejava prosseguir vivendo. Que Deus a abençoe, minha mãe, e por favor, recoloque no rosto os sinais da alegria. Meu pai Valmir, junto ao vovô, me recepcionaram na chegada à outra vida. De princípio, confesso que estranhei e pensei que estivesse internado em algum hospital da região mesmo. Mas aos poucos fui acordando para a realidade, principalmente quando meu pai e meu avô me alertaram com extremo carinho que uma nova fase de minha vida havia se iniciado. Hoje eu estou de coração um pouco mais tranquilo. Lembranças aos meus irmãos Mateus e Marcone. Eu estou bem, mãe. Prometa para seu filhão que você dará sequência dos seus compromissos na terra. Deus a abençoe, minha mãe. E, por favor, continue me fortalecendo com suas orações. Creia, mais poderosas que quaisquer outras, encomendadas ou pagas. Sei que nossa formação religiosa ainda se encontra incapaz para elucidar estas questões de morte e vida. Beijos e se cuide do filho cheio de saudades. Maurício Rodrigues de Alcântara Santos. Eliana, minha filha, é seu pai que, atendendo às expectativas de seu coração, arriscou-se a lhe escrever que seja algumas poucas linhas, com o objetivo de lhe dizer que estou vivo e que a prova aparentemente se abrandou, porque deste outro lado da vida também me deparei com o complemento de tratamentos médicos e hospitalização. Filha, seu pai está bem e abraço neste momento a sua mãe Maria, a Maristela e o Everton. É a sua avó Antônia que está comigo. E saiba que de certa forma seu pai como que procurou
o colo da mãezinha querida, quais nos dias da infância mesma, na esperança de receber conforto e direção. Seu avô, sua avó está comigo e me ajuda a lhe enviar algumas palavras hoje. Peço a vocês que continuem meus filhos, que preservem a união que sempre lhes ensinei e que cuidem da mãe de vocês, procurando somarem esforços, como que me substituindo de algum modo nos compromissos de esposo e pai que se ausentou por forças das circunstâncias. Lamento muito se não posso presentemente dividir com vocês as mesmas preocupações e as mesmas lutas, mas não me vejam de todo ausente. Quando posso, me faço presente e procuro lhes auxiliar. E Deus já me permitiu algumas visitas à nossa casa. Penso, filha Eliana, que seu coração deve ter recebido a certeza da intuição que seu pai iria se comunicar, e por esta razão aqui me encontro e creio que a ocorrência deste fato inusitado representará um divisor de águas em nossa existência, nos despertando a compreensão para outros aspectos da vida em seu continuismo. Seu pai está bem e o avô Manuel também tem recebido os nossos cuidados. Seu pai se despede e agradece por tudo. Salomão Arcanjo Ferreira. Querido papai José Luiz e minha querida mãezinha Vera, estou aqui com o vovô Antônio, a vovó Maria e o bisavô Luiz e peço que me ofereçam as preces de vocês para que me mantenha tranquilo enquanto a caneta, com certa elegância, desliza sobre estas folhas de papéis, registrando os meus melhores sentimentos que entrego aos corações de vocês. Reservei para hoje este nosso reencontro e acredito que a mãe e o pai já pressentiam, de certa forma, que eu estaria por perto, como aliás, sempre que posso estou, em nossas atividades, no Pedro e Paulo. Peço que todos esqueçamos do sucedido, um aspecto infeliz, um capítulo sombrio de nossa história de amor, cujas páginas devem ser passadas e não consultadas novamente, para que nossos corações não voltem a sofrer. Vejo que a mãe e a nossa irmã Ana Paula estão bem, e cada qual fazendo os esforços que lhe compete no campo da vida. Meu pai, a sua alegria, somada de minha mãe, e as suas orações, tem sido, deste outro lado da vida, espécie de braços que me sustentam nas
horas mais difíceis da vida na qual eu me encontro. Agradeço as lembranças reservadas para a nossa história de amor infinito. Eu gostaria que esta data fosse lembrada de maneira diferente, mas infelizmente já não dispomos das mesmas facilidades de antes para os nossos reencontros. É por esta razão que devemos viver de maneira plena com nossos afetos, de maneira harmônica, com a sensação de que sempre seria o último reencontro nosso. No meu caso, acredito que nem nos abraçamos antes que eu, constrangido, pegasse as malas e dobrasse as esquinas, rumando para o além. Mas, de certa forma, vivemos bem e eu aproveitei cada segundo ao lado de vocês. Nunca fui de badernas, estive sempre por casa e pouco distante, curtindo a minha família. Beijos, meu pai e minha mãe. Eu os amo de maneira muito extrema, creio, coisa de outra vida mesmo. Beijos do filho, cheio de saudades, que lhes entrega o coração, hoje quanto sempre. Líbio Chaves Mendonça. Querida mãezinha Maria Cristina, meu anjo enclausurado em um corpo, sou eu mesmo, o netinho, que procura por seu colo, por seus afagos, para que me beneficie das suas energias, que me levantam para a vida, que prossegue com todo o dinamismo aonde me encontro. Estou aqui, mãe, para lhe pedir que não se culpe por nada, que diga respeito ao meu desenlace, porque você, bem ou mal, estava exercendo o seu papel de mãe, e em tudo tenho aprendido que depende de nossas intenções, e as suas sempre foram as melhores na condução de seus filhos, o Luizinho, a quem abraço tão apertado, como a traduzir o quanto sinto falta do meu mano, meu irmão, que deixou um vazio enorme no meu coração. E igualmente a minha irmã Laís, a qual abraço com a mesma proporção. Eu os amo com o mesmo grau de intensidade. O avô Ivan me acompanha e me diz que a mãezinha tem se transformado em samaritana para muitos corações em sofrimento, o que lhe dá de retorno a bênção do equilíbrio adquirida com a ocupação das mãos e dos pensamentos, com a prática do bem. Apenas quero lhe alertar, mãe, para que cuide melhor da saúde, o que não tenho notado. Eu já apareci através das cartas e desejo muito que minhas palavras sejam acatadas, senão eu vou sumir por um tempo. Brincadeiras, mas se preciso for, não repenso duas vezes. Beijos, minha mãe, estou por enquanto contemplando as estrelas. Beijos,
Netinho. Ivan Lantier Neto. Gente, assim encerramos a nossa reunião. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos à casa que nos acolheu, aos trabalhadores que nos ajudaram. Tenham um bom retorno para suas casas e amanhã estaremos lá no Paulo Estevão. Obrigada.